Fala, meus jovens! Bora lá para mais um diário de trade aí. Como eu me comportei em frente ao mercado hoje, dia 26/7, tá? Bom, hoje eu vou fazer um pouco diferente, né? Que eu vou pegar o fechamento do mercado inteiro. Então, ontem, né, o mini índice ele vinha trabalhando naquelas regiões que eu havia demarcado já, que eu fiquei girando igual maluco, né? Não me orgulho disso, mas fiz muitas operações, né? Literalmente dia de fúria. E aí depois era só esperar as regiões, né? Que o mercado ia desenvolver. E hoje pela manhã eu comentei que o mercado estava trabalhando no triângulo simétrico, uma vez que ele perdesse esse triângulo, ele poderia retestar o triângulo para depois continuar seu movimento. Porque a tendência na análise técnica é quando uma figura ela é rompida, o mercado retesta e depois segue o movimento do rompimento, tá? Então isso se concretizou e onde eu aguardei para interagir com o índice, né? Eu não peguei essa venda, né? Eu não tinha marcado essa venda, minha venda seria lá no topo, né? Nessa região de topo. E acabou que eu não pegando isso. E aí o mercado desenvolveu essa venda. Quando chegou nessa região aqui que eu tinha demarcado como uma venda, né? Essa região se tornou um importante suporte, né? E aí o preço ficou brigando aqui por um tempo. Eu entrei comprado nesse movimento, no gatilho que apareceu por aqui, só que eu fui estopado. E, e aí, depois que eu tomei stop, eu procurei outros movimentos de compra, porque o mercado ele tinha feito essa abertura no gap de alta forte, né, principalmente puxado por Vale, pelo minério de ferro, pelos índices americanos que eu comentei, e às 9h30 teria notícia braba que poderia dar essa volatilidade. Então, um pouco antes da notícia, eu fui estopado e tudo bem, né? Só que esse stop, ele foi um pouco fora da técnica, tá? Por quê? Vou explicar para vocês aqui. Eu entrei pelo gatilho no 2 minutos na região, né? Então eu estava procurando por uma compra. Que a minha compra foi aqui. Cadê? Deixa eu ver aqui. Não acho, não localizo. Aqui. Minha compra aqui foi a venda? Isso. Aqui. Minha compra foi aqui. Só que a minha compra nesse candle de força, né, ou seja, nessa reversão, ela foi justamente numa área vermelha, uma zona vermelha, que seria a região para reversão. Eu deveria ter comprado quando rompesse, né, que eu teria a confirmação. Então acabei comprando aqui, o mercado desenvolveu, travou nessa região da 21,60 aqui, fez esse pavio, eu deveria ter saído já aqui, né? Que eu sairia com praticamente 100 pontos, uma vez que ele não conseguiu ganhar essa retração de meião de Fibo. Eu fui um pouco teimoso e eu fiquei com o stop longo de 130 pontos, né? Então esse stop de 130 pontos aproximadamente me custou bastante. Então acabou custando mais do que meu stop inicial, porque eu só tinha feito essa operação no índice e eu queria pegar a boa da vez. Uma vez que estava calçado bem aqui pelas médias, enfim, estava numa região importante, e eu tomei esse stop. Quando eu tive esse comportamento, eu tentei ser o mais coerente possível para buscar outras entradas. Então, aqui era uma região de 61% de uma FIBO do diário, que eu já tinha traçado, então essa linha branca aqui. Eu só deixei ela branca para não ficar enviesado. Mas repare que o preço ele ficou congestionado, né? Ele ficou lateralizando nessa região. Então, o que eu aguardei? Quando o mercado lateralizou nessa região, eu busquei movimentos compradores, tá? Então, quando ele teve esse reteste no triângulo, como eu expliquei, né? Veio aqui, tentou retestar próximo do triângulo, veio aqui, retestou efetivamente no triângulo. Eu entrei comprado, né? Aí o mercado foi desenvolvendo, eu fui aumentando a posição, mas depois ele voltou e me estopou. Então, aí eu falei, cara, o índice tá meio sacana, né? Dessa vez, porque tá na região, mas não quer desenvolver. E aí, eu fui teimoso, novamente, deveria ter parado, e eu acreditava muito nessa região de 61 e no movimento que poderia ser de alta por conta dos juros, por conta da Vale, por conta das outras ações, dos outros índices que estavam puxando para cima. E aí eu fiz minha última operação do dia comprado aqui. Então eu entrei comprado aqui novamente, nesse candle aqui, né, que ele já tinha rompido aqui, por mais que tivesse essa exaustão. Entrei comprado aqui nesse gatilho, nesse rompimento, o mercado fez um pullback, não me tirou, porque eu coloquei a proteção bem abaixo do 61, né, nessa região aqui, que tinha bastante oferta de compra aqui, então serviu como escola, e o mercado desenvolveu. Só que o desenvolvimento do mercado, nessa região aqui, ficou muito demorado. Então, da hora que eu comprei até a hora que eu desisti, né,
18 minutos aproximadamente, deu 22 minutos mais ou menos. Foi uma compra que desenvolvia e voltava, desenvolvia e voltava, desenvolvia e voltava. Quando desenvolvia e voltava próximo ao VWAP, e eu já estava me penalizando porque eu peguei muito tarde, eu peguei aqui o movimento. Eu deveria ter pego lá na raiz, que era aqui. Se eu tivesse pego na raiz, era 100 pontos, ou seja, eu estava com um gain de 200 pontos, né? Mas não, como eu peguei tarde já, eu já estava meio que frustrado de ter atrasado a entrada, mesmo assim eu estava no movimento comprador. E aí chegou aqui, eu desisti. Literalmente eu desisti, porque ficou muito demorado, não rompia essa região. Eu acreditava muito nessa força do triângulo, desse 61, né? Mas o mercado não ia. Quando foi 10h30 que abriu o mercado americano, ele começou a tomar um rumo. E aí, mesmo assim, eu desisti, que era 10h50, 11 horas, eu desisti. E só foi eu desistir da operação, a operação desenvolveu lindo. Como tinha alvos nessa operação, meus alvos eram a região de 161, naquela região vermelha, aqui, né? Se eu tivesse continuado, coisa que eu não fiz, né, por teimosia também e por já ter quebrado meu comportamento, essa operação ela teria rendido aproximadamente 560 pontos, né? Eu teria saído nessa exaustão aqui. Só que aqui, ó, talvez eu teria saído no stop game por conta da notícia das 11h30. Olha o paviozão que ele deixou aqui, né? Então talvez aqui eu teria saído com 200 pontos só. Ele desenvolveu 400 e teria tirado com 200 talvez. Porque eu parei o trailing stop pela média de 2 minutos. Então depois que o mercado tomou um rumo, ele não chegou naquela região vendedora que eu tinha demarcado. Ele brigou. Talvez ele tenha chamado alguns vendedores aqui que não desenvolveu. E depois seguiu tendência forte. Onde o mercado travou, pessoal? O mercado travou exatamente no último nível de FIBO que eu tinha traçado, que era o 300%. Difícil isso acontecer, tá? Eu tinha traçado aqui esse FIBO Gap, né? Então ele aqui provavelmente eu venderia, eu sairia e não buscaria por compras. Talvez eu tenha até parado aqui, né? Mas depois ele simplesmente foi reto. Reto, 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 reto. Ele subiu com um volume menor, né? Mas subiu, desenvolvendo. Depois deixou esse lindo candle de exaustão aqui e lateralizou uma região de resistência. Então, daqui para cá foi quase 1.700 pontos, né? Um lindo movimento, mas que eu cometi algumas falhas. Beleza? Tentei ser o mais racional possível, né? De interagir próximo ao mercado, mas esse comportamento de entrar atrasado já me deixou frustrado, beleza? Então eu errei bastante aqui no mini índice hoje, mas dentro do GR. No dólar, eu também me comprometi a fazer poucas operações, né? Então, como o dólar abriria com gap de baixa, né, que é o efeito ao contrário do índice, ele abriu com gap de baixa, travou na região compradora. Quando ele travou na região compradora, eu não esperei duas vezes para procurar um gatilho e comprar. Então, eu comprei bem aqui, ó, na regiãozinha que eu tinha marcado. Então, o dólar foi uma operação bem profissional hoje, né? Ele veio, rompeu aquela região que eu tinha demarcado, né, com força. Quando ele começou a inverter fluxo e tinha bastante ordens calçando, eu falei, agora é hora de compra. Comprei, arrisquei. Deixei o stop de 4 pontos e arrisquei. Desenvolveu, lindo, 12 pontinhos. Soltei a parcial aqui com 8 pontos e depois o stop gain com 13 pontos. Meu alvo era a região vermelha, né? Eu ia sair daqui com a operação com 30 pontos. Só que nesse belo pavio eu fui estopado, porque eu deixei meu pavio nos níveis de Fibo. Então, se eu tivesse deixado o pavio um pouco abaixo da VWAP, o stop gain abaixo da VWAP, não teria pego. Mas como eu deixei bem aqui no nível de Fibo, 5632, né, e deixado aqui uns 5630, né, por conta de dois pontinhos, ele me pegou e arrancou da operação e depois seguiu linda até o alvo. Quando ele chegou no alvo, eu entrei atrasado, porque eu estava brigando lá no índice, né? E aí eu não vi esse candle de força naquela região vendedora que eu tinha marcado como venda. Entrei atrasado, mas aí eu consegui surfar o movimento. Sofreu um belo de um pullback, né? Aqui. Esse pullback normal, mas ele não ganhou. No que ele sofreu esse pullback, eu pensei em desistir, em sair do trade, só que eu posicionei meu stop gain aqui em cima do order block. Uma vez que eu já tinha feito essa gordurinha aqui, eu deixei meu stop gain aqui em cima, meu stop loss, desculpa, aqui em cima, e o mercado desenvolveu reto. Quando chegou aqui,
Quando ele desenvolveu reto. Quando ele voltou, eu saí no stop gain também, aqui retestando a VWAP. Então eu saí dessa operação com 4 pontos, se eu não me engano, né? Desenvolveu mais do que 4 pontos, né? A exposição positiva foi bem maior, mas eu saí pouco e depois foi até o alvo. Então, de novo, se eu tivesse respeitado as minhas marcações, eu tinha surfado 30 pontinhos para cima, 30 pontinhos para cima e 27 pontinhos para baixo. Chegando aqui, obviamente eu não parei mais nada porque já tinha dado duas operações fantásticas, né? Eu teria parado, mas depois deu essa movimentação também. Essa movimentação do período da tarde, confesso que eu não sei o que aconteceu, tá? Porque rompeu as regiões marcadas e ficou brigando. Então, eu não sei qual foi o motivo, tá? Não é minha janela operacional. Mas o fato é que, pelo menos na minha janela operacional, o mercado seguiu bem aí, conforme as marcações que a gente tinha traçado. Fechado? Então, relatório de performance de hoje. Vou mostrar aqui para vocês, né? A operação começou muito boa no dólar, né? Relatório de performance de hoje. Eu saí muito bem no dólar, aqui, 9,2 da manhã, né? Com 10 pontinhos aqui do stop gain. Depois peguei o outro do dólar, né? Que desenvolveu, que foi a descida, né? Aí eu peguei mais 3 pontinhos, né? Olha aqui a exposição, ó, teve exposição de 10, mas eu saí só com 3. Depois o índice, o stop maior, que eu tomei de 145 pontos, né? O stop maior. E aí acabou que ele tendo um declínio grande aqui na conta, né? E aí eu fiquei brigando com o índice naquelas regiões de lateralização. Era movimento comprador de fato, mas desenvolveu depois. E aí nessa operação, como eu fiquei 22 minutos, eu acabei desistindo. E coisa de 2 minutos depois, né, quando virou 11 horas, o mercado foi reto. Então, fica um aprendizado para a próxima, para eu ter mais paciência na hora de entrar e principalmente, se eu não entrar na região, eu esperar um gatilho técnico, talvez eu esperar a região novamente, porque o que me deixou para baixo foi que eu entrei atrasado nessa operação. E quando eu entrei atrasado, eu não queria estar errado. Então, foi um comportamento sabotador que eu tive, que eu controlei ele ao máximo para conseguir sair no positivo. Fechado? Então, resumo de hoje, né? Foi um resultado de R$ 155, com 5 operaçõezinhas, né? 80% de taxa de assertividade e o payoff, né? Negativo de 0,47. Por quê? As operações ganhadoras foram praticamente menores do que a operação perdedora, né? Não conseguiu compensar. No final saiu positivo, mas o drawdown aqui foi grande, né? Então aqui, ó, cheguei a bater R$ 430, né? Depois voltou tudo aí e a gente finaliza o dia. Para a semana, né? Um overview da semana. A gente fecha a semana no negativo devido àquele dia de fúria, mas estamos no caminho aí para fazer um belo mês, né? Quando a gente olha o relatório do mês. Então, a gente não pode se apegar a um comportamento equivocado, né? A gente tem que sempre olhar o retrovisor mais esperançoso de que é possível sim acertar e fazer a coisa certa. Fechado, gente? Então, tamo junto, valeu. Foi uma excelente semana, né? De aprendizado, de desafio. E bora para a última semana do mês, que vai ser uma semana desafiadora, né? Não quero entregar tudo. E vou me controlar ao máximo para me tornar consistente. Fechado? Valeu, abraço.